Olá, estamos começando mais uma atração do portal e das redes sociais Toque de Bola. Você tem percebido, né, que a gente está com várias inovações nessa temporada, já desde o final da temporada 2020, mas 2021, com toda essa dificuldade que todos têm enfrentado, né, a gente pode dizer que sem exceções, mas a gente tem conseguido enriquecer esse repertório do Toque de Bola. Então esse formato a gente sempre faz a live de sexta-feira ao vivo no Instagram, meio-dia. E aí em contatos, em pesquisas, em estudos, o que a gente resolveu colocar nessa sexta-feira? A gente está gravando essa live e colocando no YouTube no início da noite, 18 horas, entrando no canal do YouTube. Aí você vai falar, pô, mas eu não posso interagir e tal. A gente não vai estar ao vivo, vai estar gravado. Mas você pode sim entrar, deixar seu comentário e aproveitar para se inscrever em nosso canal no YouTube. Então bom dia, boa tarde, boa noite, Wallace Montes. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que é da madrugada, assim como o Renatinho que participou com a gente essa semana da live, estreia da live. O pé frio, nunca mais, eu já falei isso com ele, nunca mais eu chamo o Renato para participar. Destacar a coragem do Ivanilson, que está com a máscara do Fluminense na semana que toma de 5, o cara é fiel mesmo, ou então maluco, né? Aí a gente deixa para você decidir, né? Eu vou confessar, a gente não consegue mentir. A gente não ia participar de máscara, né? Que normalmente a gente faz pelo Instagram. Então, na verdade, eu tinha que estar com a máscara do Toque de Bola. Mas você reparou nessa máscara também, ó? É tenso, é Fluminense, né? É tenso. É um coração na tensão, né? A gente já dá mas brincadeira. Tapa há tantos anos lá na rádio. E agora o Fluminense, no dia que a gente resolve fazer a primeira live nesse horário de pós-jogo, né, para falar, e o nosso time me toma de 5. Vai caprichar esse destino lá, não vou nem falar onde, Wallace. Independente do horário, vai ser publicado. Mas ficou bacana, a gente que acompanhou de casa, participou, né, enviando informações sobre as coletivas, sobre o pós-jogo, sobre outros assuntos também, o Santos, né? Aí esqueci, rapaz, de destacar a live do Marinho. A live do Marinho estava comendo na hora da live, aí eu fiquei com medo de ter concorrência, né? Porque a live do Marinho comendo, o cara cobrando salário ao vivo. Depois ele falou que foi brincadeira. Depois né? ele falou que não era aquilo tudo, né? Sem querer. Mas aí, Ivan, então a participação foi 100%, o pessoal participou, mandou mensagem. Você aí anima, pede para poder participar ao vivo. Se não tiver de pijamão, como disse o Ivan muito bem na live, então, participa com a gente. Pijaminha for arrumado. Se for aquele bonito, né? Aquela tradicional, vou ali comprar uma Coca-Cola domingo de manhã. É cada coisa que a gente vê na rua. Então, se você tiver um pouquinho melhor do que aquele padrão, aí vai ser difícil avaliar, você entra no ar com a gente. Então, ó, canal no YouTube, a gente tá com muita novidade, faz a sua inscrição lá no canal, tá subindo muito o canal, e a gente até que não divulga tanto, mas esse ano a gente está com uma programação assim, mais adaptada a tudo que a gente tem de resposta, a tudo que a gente tem de pesquisa. Aplicativo, baixe o nosso aplicativo. O aplicativo é só pelo celular, tá? Tem gente que fica com vergonha de falar, não sei nem o que é aplicativo. Aplicativo são alguns veículos de comunicação que tem e você pode baixar pelo celular. No Toque de Bola a gente tem um aplicativo que, independente do celular, da característica dele, você pode baixar, não paga nada e é muito rápido mesmo, né? Tem gente que fica sem paciência, né? Vai fazer uma assinatura de alguma coisa, começou a me perguntar. Vai pedir endereço, telefone. Né? A gente fica com medo, né, de passar essas coisas e o aplicativo realmente não tem muito mistério, não. Você entra, o que é loja que você vai baixar? O cara acha que tem que comprar. Não tem aplicativo, você tem Google Play e Apple Store. Aí isso é só no celular, todos têm. Aí você vai, dependendo do seu celular, você baixa. É de graça, né? É de graça. Não paga nada. Tem aplicativos lá que você precisa pagar. O Toque de Bola é de graça e você vai ficar por dentro de tudo. Ativa as notificações e quando a gente publicar uma matéria, a gente notifica no aplicativo e você sabe de primeira, antes de todo mundo, o que está rolando no esporte local, regional, nacional e internacional. É verdade. Hoje a gente vai deixar uma pauta um pouquinho mais solta, claro, dentro das coisas da semana, talvez um pouquinho mais de destaque até para o nacional e internacional.
E no pós-jogo, nessa live de quarta-feira, está no YouTube, tá, gente? E além do Renato Salles, que é o jornalista, gente boa, corintiano, não podia ser perfeito, a gente conversou também com o Mourão Panda, que é o fotojornalista do América Mineiro. Só deu na hora lá que a gente colocou o áudio do Mourão, não ficou muito legal, tinha testado essas coisas que acontecem, mas aí a gente pediu para ele contar uma história, e ele conta a história do Lisca doido, o América naquela tensão de enfrentar o Corinthians lá em São Paulo, e de repente o Lisca chamando, vem, Mourão, tira aqui. É porque ele achou uma placa escrito hospício lá na arena do Corinthians, que agora é Neoquímica, né? Então o Lisca parou tudo para pedir para o Mourão para tirar uma foto do Lisca doido perto da placa de hospício. Mas o que chamou a atenção, entre tantas coisas, Wallace, foi aquele registro que você fez na área de comentários durante a live do Cruzeiro, do Rafael Sobes, dizendo, vocês não sabem 10% do que acontece aqui dentro. E olha que o que tem saído de notícia ruim... Se aquilo ali não é 10%, eu não quero ver o resto dos outros 90%, não, velho. Exatamente. Aí a gente acompanha, né, a Rádio Itatiaia, a gente acompanha a Globo Minas, Bom Dia Minas. A gente está, para quem está ao vivo na sexta, né? Hoje eu vi o Bom Dia Minas e o Cruzeiro está chegando a 2 meses e meio de salários atrasados. Está rolando a conversa que o Filipão pode sair. Teve uma reunião da presidência com comissão técnica e jogadores. Quer dizer, o Cruzeiro realmente, Wallace, não para de ter... Não aparece assim aquela notícia que vai falar... Alento, né? E se a gente colocar mais um dado aí nessa situação do Cruzeiro, com toda essa crise do Cruzeiro, se não existe, né, como diz o outro, se não existe, já passou. Se não joga. Os 6 pontos, quer dizer, a questão administrativa aí é influenciar diretamente no campo. Se não houvesse aquela punição, o Cruzeiro, com toda essa campanha muito irregular, estaria 2 pontos. Né? Ele está a 8 pontos do... Ele está no meio do caminho, né? E a 6 da zona de rebaixamento, né, se contar aí quantos pontos perdidos na Série B. Realmente, se livrou nessa semana de um bloqueio, né? Tinha bloqueado 2 milhões e pouco de recursos do Cruzeiro por conta de uma dívida com o Fábio, com o empresário do Fábio, mas o Cruzeiro conseguiu uma liminar, alegando que o contrato que foi feito na época foi abusivo. Vamos lembrar que é a época do Itair Machado ainda, né, diretor de futebol, que foi expulso do Cruzeiro. Na verdade, expulso é eufemismo até, foi escorraçado lá da Toca da Raposa, e o Cruzeiro conseguiu essa liminar, alegando que o contrato tinha uma cláusula abusiva e que o Fábio não tinha direito. Agora, clima bom, hein? Com o seu goleiro, referência do time, com o seu treinador e com os demais jogadores. Tá tudo bem lá pela Toca da Raposa, não tá nada não, fica tranquilo. Muito complicado, né? A gente comentou na live de quarta também, foi recente, né? A gente vê o Botafogo, que está numa situação também, que os torcedores do Botafogo, com esse negócio do Cruzeiro, eles já começam a temer, pô, o Botafogo vai ficar igualzinho, ele vai para a B, pode reagir ainda, é muito difícil, mas pode sim, né? Porque a gente, como tricolor, passou o ano todo escutando que o Fluminense ia cair, e ele escapou, mas há uma diferença, né, gente? Com toda aquela campanha ruim do Fluminense, só para quem gosta de comparar um pouquinho, vale a pena comparar porque são as referências, né? Embora toda comparação seja perigosa. Aquele time do Fluminense que reagiu tinha os problemas extracampo, como todo mundo que cai ou que casa e cai, mas você tinha um Fred, você tinha um Conca, né? Então você tinha uns caras para falar, o Fred, eu lembro que o Fred não estava jogando por conta de uma contusão, eu lembro direitinho disso. E aí o pessoal começou, e ídolos do Fluminense começaram a falar, gente, cadê o Fred? Que nessa crise nem aparece, não dá entrevista. Aí o Fred começou a jogar, entrou nessa primeira partida quando o Fluminense já estava naquela situação, só para dar uma comparada. Disseram que ele jogou machucado, aí ele falou que se sacrificou pelo clube, blá, blá, blá. Enfim, machucado ou não, ele não saiu mais do time, o time reagiu. Agora, a preocupação do Botafogo, tirando essa parte técnica, né, Wallace, porque aí não é brincadeira, não. A Roberta tá no recesso dela, ela sofre, o torcedor sofre. Beijo, Roberta. Tá voltando com gás total na próxima semana, mas você olha para o time do Botafogo e realmente, aí não é gozação, né? Você não vê assim, você não vê perspectiva. Se acontecer, o Botafogo reagir, vai ser uma surpresa, mas porque eu imagino, né, o torcedor do Botafogo acompanha mais o dia a dia, né? Quando a gente torce para o clube,
sendo jornalista ou não, a gente acompanha tudo do dia a dia, até quando... E não consegue se desligar, né? Mas você não vê no elenco, Wallace, você não vê nada que você possa, mesmo num dia que perde, fala assim, ó, hoje perdeu, mas, né? O ataque foi assim, o meio campo melhorou. Você não vê nada. Para usar uma expressão que o pessoal gosta muito, não tem reserva técnica o Botafogo para recorrer nessa hora de aperto. A minha esperança, a esperança de quem gosta de futebol e quer ver o grande clube presente, o grande rival também jogando bem, para poder valorizar a vitória do seu time, né? Isso é um pensamento óbvio. Se você bate no rival que já está descendo a ladeira, você bateu em cachorro morto, não tem problema. Isso aí era só desviar, como diz o outro, é só desviar que vai cair. Mas a gente torce e gosta dos grandes clubes bem e vê no Botafogo algo que já aconteceu com ele, Botafogo, com o Vasco, com o Corinthians, na época que caiu aquela espiral para baixo, e realmente não vê uma reação como essa que o Fluminense conseguiu. A reserva técnica do Botafogo aí deve ser no banco de reserva. A minha esperança, a esperança de todo botafoguense, é que o Barroca faça alguma coisa, algum milagre aí, alguma bola de cristal, consigam um daqueles esquemas de tranca tudo e acha um golzinho para poder levar essas rodadas finais, pelo menos com esperança de não cair, porque está realmente difícil a situação lá por General Severiano. Tá muito complicado, sim. A gente tinha falado na live de quarta do pós-jogo, para quem não viu, está entrando agora no YouTube, a gente fez uma live que foi para o Instagram e já subiu para o YouTube. A gente tinha comentado também nessa live de sexta-feira sobre uma entrevista que eu tinha visto do Barroca, dizendo que queria conversar com a diretoria sobre o futuro já, tipo assim, a queda é meio que o mais provável. Iminente. Então vamos tentar, eu li ali nas entrelinhas, tipo assim, vamos tentar não ser o Cruzeiro no ano que vem não, na temporada que vem, né, que a gente está nessa virada toda hora, estamos em 2020. A gente cai nessa pegadinha. Só que eu li também, eu não sei exatamente que dia na internet, a gente vê muita coisa e não sabe precisar o dia, às vezes foi hoje, você está achando que foi ontem, é uma confusão que a gente fica nesse tiroteio de informações. O presidente do Botafogo, o clube soltou uma nota oficial dizendo que está punindo os jogadores, né, por considerar que eles, aí não especificou, né, quais são, que jogadores não têm se empenhado, né, aí pelo menos é uma novidade assim, em relação ao que a gente falou na live de quarta-feira, essa nota oficial assinada pelo presidente do Botafogo, dizendo que houve uma cobrança e que alguns jogadores, segundo a nota, já foram, né, punidos, né, Otto? Sim, já foram punidos. Ivan, é muito curioso isso, né? Porque se o time não está pagando salário em dia, se o time não está com a estrutura toda em dia, se a crise vem de diretorias e diretorias, o culpado é o jogador que está lá na ponta. Vamos colocar em exemplos. Matheus Babi, contratado por ter se destacado no estadual, é um jogador jovem, é uma revelação. Ele não pode ser responsabilizado pelo que o Botafogo veio fazendo nos últimos anos. Ele é a ponta do problema. E mais, se você, botafoguense, acha que ele não merece estar no elenco, se você acha que ele não tem qualidade técnica para estar no Botafogo, culpado é quem o contratou. Então, essa tática da diretoria, vamos colocar isso bem claro, isso é uma enganação para você, torcedor. É para falar que está fazendo alguma coisa, que está batendo na mesa, que está lutando para que o time não caia. Mas isso, no final das contas, é só tapar o sol com a peneira. Foram más administrações seguidas, contratações duvidosas, gente levando dinheiro por conta dessa movimentação de jogadores, empresários, diretores, e aí tem uma galera que vai a reboque, e aí acaba estourando em quem está lá hoje, né? É muito difícil a situação, mas a culpa não é diretamente só dos jogadores. A diretoria tem que assumir a culpa dela, e alguns teriam que ter a humildade de pedir para sair, né? Tem gente que faz isso, né? Tem gente que ainda existe no futebol o cara que reconhece que ele não dá mais para continuar e pede para sair, maluquice de Paulo Autori à parte. Mas o jogador não é só ele o culpado. Você está achando que o jogador não está se empenhando, não vai jogar a bola que você esperava? A diretoria tem todo o direito de chegar, sentar, encerrar o contrato, renegociar,
Então, agora, punir de cima para baixo, assim, cartilha, essas coisas que aparecem na última hora, é sempre o desespero do diretor tentando tirar o dele da reta, falando que lutou para que o time não caísse. Como, né, um exemplo claro da queda do Cruzeiro, eu não vou cair na pegadinha, não foi ano passado, foi retrasado, tá vendo como é que a gente aprende? Burro velho também pega a marcha. Aquele famoso áudio do Thiago Neves, né? Que o Zezé Perrella, na época, o famoso Fala Zezé, que até hoje os atleticanos, que era um diálogo relativamente normal de um jogador, mas como o Thiago Neves, né, perdeu o pênalti e tudo mais, e o pessoal falou, Thiago Neves está de sacanagem. Gente, futebol, o pessoal, até é interessante a gente comentar sobre isso, porque eles perguntam para mim, para o Wallace, para a Roberta, vocês estão lá, vocês acham que isso acontece? Até aproveitar para falar sobre isso. Você acha que o jogador perde, tem sacanagem, tem uma famosa versão extraoficial aqui em Juiz de Fora mesmo, sobre aquele time do Tupi, né, que aquele time da Série C que perdeu para o Sampaio Correia, né? E falaram na época, tudo sem prova, sem nada. Conversa de botequim. Jogadores que se venderam e o Tupi perdeu para o Sampaio Correia. Você acredita nisso? Qual que é a minha resposta? Vou até pedir a opinião do Wallace, se você também, que está acompanhando a gente no YouTube, hoje a gente está fazendo gravado, mas você pode entrar, interagir, comentar, se inscrever no nosso canal. A gente traz na próxima edição aqui também, esclarece as dúvidas, perguntas. E responde até aqui no canal mesmo. A minha opinião, aí é opinião, só um parênteses, naquele time do Fluminense que reagiu, eu estou falando porque a gente acompanhou muito e não tem como a gente acaba relembrando. Houve um momento, antes daquela reação, que o Cuca era o treinador, ele afastou uns 4 ou 5 jogadores do Fluminense, que eram titulares a maioria, e esses caras não voltaram mais, né? E como o time reagiu daquela maneira, todo mundo se empenhando. O Fluminense virou um timaço, gente. Final de campeonato Fluminense, né, se tivesse aquela estatística diferente, era campanha de líder disparado, de campeão do campeonato brasileiro. Mas aconteceu aquilo. Então, deixa eu falar a minha opinião, o Wallace vai falar dele. Eu acho que, infelizmente, pode ocorrer sim, de uma pessoa comprar um jogador, mas é uma coisa que eu, por exemplo, eu nunca fiz esse tipo de matéria porque eu nunca tive como provar, né? E a gente não vai, né, comprometer uma carreira com uma matéria dessa. Agora, se aparecer uma prova de que houve, a gente vai publicar. Nessa não tem depósito nem cheque, né, Ivan? Eu não acredito, eu acredito, vamos colocar dessa forma, eu acredito que você possa falar, Wallace, você vai jogar no... Como é que é o time lá do seu e do Renato lá? Aqui? O Revirão. O Revirão. Wallace, você vai chegar nesse jogo, você, faz favor, você erra tudo que você pode, você sacaneia. Mas aí não precisa me comprar, não. Aí quebrou as pernas. Eu acho que isso pode acontecer. O que eu acho difícil, e eu volto a repetir, é muita leviandade a gente falar que houve isso no Tupi, no Sport, para ficar nos times da cidade. Eu acho difícil você comprar todo mundo, entendeu? Você comprar os titulares, os reservas, a comissão técnica. Eu acho muito difícil, né? Eu já vi partidas, na época do rádio, que a gente acompanhava o futebol da cidade e os jogos do Maracanã, em especial. A gente teve jogo lá no Maracanã que tinha muito essa conversa, se o Fluminense ganhar do Flamengo, ou o contrário, não tem o jogo extra. Aí o pessoal falava assim, é claro que vai dar para dar renda. Então a minha opinião é essa. Eu acho que, como em outras atividades, pode acontecer. Embora eu nunca tenha caso comprovado disso na minha trajetória de jornalista, né, de falar que tal jogador participou de alguma coisa sobre essa. Eu acho difícil você comprar os titulares, os reservas, toda a comissão técnica, porque tem que estar todo mundo, teoricamente, participando disso. Não sei o que o Wallace pensa sobre essa questão, porque a gente aproveita essas lives, que são questões que não tem uma matéria específica sobre isso, né? Mas são coisas que nos perguntam, porque o cara fala assim, você está lá no meio, o que você acha? No meio em si, Ivan, existe muita coisa. A gente já viu coisa do Vácuo da Velha e que a gente não consegue nem provar, porque a gente viu com os nossos próprios olhos e até pode relatar. Só não pode dar nome aos bois porque a gente não tem como arcar com as consequências disso para que seja provado e tal. Mas eu posso falar de um personagem que já deu inclusive entrevista sobre isso,
que jogou no Tupi e no Tupinambás. O Gleison, goleiro, já falou sobre isso, que houve tentativa de comprá-lo quando ele estava no Vila Nova ainda, e ele é um goleiro que é formado na base do Cruzeiro e atribui muito da carreira dele não ter decolado, não ter ido para maiores clubes, até esse tipo de episódio, que as pessoas acharam que ele foi abordado. Na época ele denunciou para a diretoria e denunciou, botou a boca no mundo, e agora, depois que parou na carreira, deu entrevista sobre o assunto, não deu, obviamente, de novo nome aos bois, é complicado. Mas é aquilo, as pessoas abordam jogadores-chave, e geralmente em campeonatos menores, em partidas menores. Por quê? Porque aí é mais fácil de você ajeitar o resultado não fica tão escancarado. Times grandes como Botafogo, Fluminense, Flamengo, é quase inviável, até economicamente, para alguém abordar um jogador ou um elenco inteiro, no caso, como você disse, que teria que estar aí nessa falcatrua, digamos assim. Agora, que isso é recorrente no futebol, e que isso nos bastidores a gente escuta sempre, mas a gente nunca conseguiu fazer algo mais incisivo por conta da falta de prova. São muitas questões que vêm nisso. A gente pode até depois fazer, né? Aqueles assuntos vão saindo assim e às vezes estão programados ou não. Tem casos parecidos, né, que entram nessa discussão. Por exemplo, houve uma vez que o vôlei brasileiro, com o Bernardinho, entrou no Mundial, teoricamente para perder, porque pelo cruzamento. Favorecia, o regulamento do Mundial favorecia o cruzamento dele lá na frente. O Brasil parece que jogava com os Estados Unidos, não é isso? Eu não lembro exatamente, acho que ele estava correndo da Itália, alguma coisa assim. Na última rodada da primeira fase, o Brasil, se ganhasse, ele cairia no grupo semifinal da Itália, que o Mundial era disputado fase de grupos, a segunda fase era a fase semifinal, ao invés de ser semifinais diretas, era uma fase semifinal, que eram grupos, e os campeões dos grupos avançavam para a final. Então o Brasil não queria ficar no grupo da Itália. São regulamentos também que meio que permitem isso. Então é uma discussão mais ética, né? Aí o Brasil entrou com um time reserva, parece que perdeu o jogo. Eu lembro que o Bruno Voloche, eu confesso que eu não sei onde que ele está hoje, mas a gente acompanha, ele tinha uma coluna de vôlei no canal do vôlei, né? O canal do vôlei, tinha no Estadão, em outros canais. Ele se considerava, confesso que tem um tempinho que eu não acompanho muitas coisas que ele escreve, mas ele não era muito simpático ao Bernardinho. E quando houve isso, ele foi uma voz meio que insistente sobre isso, dizendo que a gente não podia livrar o Bernardinho desse debate por ele ser, né, competentíssimo, campeoníssimo e tal. E uma outra situação também, isso aí rende lives e mais lives. É uma questão que, se o cara perguntar, você acredita? Aí eu confesso que eu acredito. O que é? Se eu empatar, eu subo e você não cai. Vamos empatar? Isso aí não precisa nem falar, nem precisa combinar. Porque o jogador em campo, ele mesmo já fica aquele toca para lá, toca para cá, ninguém vai que eu não vou, ninguém se empenha muita coisa porque tá bom para todo mundo. E aí tem uma história engraçada que eu não posso citar nome, mas eu vi esse jogo, não foi em Juiz de Fora, onde isso aconteceu em determinada situação, e tava aquele jogo de compadre, 0-0, nem eu vou lá, nem você vem cá, mas de vez em quando você tem que atacar para, né? Aí, rapaz, entrou, eu não sei ninguém sabe até hoje o que aconteceu, de repente o caboclo me chuta lá da intermediária, lá na gaveta, 30 e poucos do segundo tempo. Aí ficou todo mundo, quer dizer, se olhou e falou, e agora, né? Esse jogo banho-maria, se cerca Lourenço danado, como é que nós vamos empatar esse jogo? Resultado, houve um gol de empate, o jogo terminou 1-1 e o time A foi para uma fase seguinte e o time B não caiu. Então tem coisa engraçada também nesse meio. E todos viveram felizes para sempre. É uma discussão ética, né, gente? É uma discussão ética e aí a gente vai entrar em muitas situações. Vamos tratar de postura de novidade? Vamos tratar, ué. Então vamos lá. Falando aqui
que daqui a pouco, 2 da tarde, você que está aí acompanhando a estreia da live nessa sexta-feira, tem handball brasileiro, infelizmente sem o juiz forano Thiago Petros. O Brasil estreia no Mundial de Handball contra a Espanha, às 2 da tarde. O Mundial está sendo disputado no Cairo, no Egito. Infelizmente, nessa última semana, o lateral esquerdo, armador lateral esquerdo, Thiago Petros, de Juiz de Fora, testou positivo para a Covid-19. A seleção vive um surto de Covid, já são 7 testes positivos, sendo 5 integrantes da comissão técnica. O novo técnico, o Marcos Tatá, testou positivo também, então não viajou para o Cairo. O goleiro Ferrugem, que era um dos goleiros da seleção, e o outro jogador é o Thiago Petros, o nosso armador. A gente aproveita aqui para desejar melhoras para o Ferrugem, melhoras para o Thiago, melhoras para todo mundo da seleção que está isolado em Rio do Meio, em Portugal, aquele centro de treinamento que a Bia Oliveira, que é de Juiz de Fora, Beatriz Ferreira, perdão, que é de Juiz de Fora, usou para treinar boxe, né? Foi para lá para treinar boxe. É o mesmo centro de treinamento que a seleção brasileira de handball utilizou nessa preparação para o Mundial. Estava todo mundo isolado na bolha, mas na última semana começaram os testes para o embarque para o Cairo, no Egito, e aí detectou-se 4 casos. E depois, nos novos testes ainda essa semana, o Thiago acabou sendo positivado e infelizmente foi cortado. É um corte que não é um corte, né, Ivan? Porque ele ter a possibilidade desses que foram cortados, inclusive o técnico da seleção, de irem para o Mundial após a primeira fase. A primeira fase do Brasil termina no dia 19, no jogo contra a Polônia. Então, o Brasil de hoje, 15 até o dia 19, joga a primeira fase e se avançam os 3 melhores do grupo, que tem Espanha, Brasil, Tunísia e Polônia. Os 3 melhores passam para a segunda fase e a partir da segunda fase, esses jogadores que estão em isolamento poderiam atuar pela seleção brasileira. Isso ainda não está 100% definido. A Confederação Brasileira de Handball ainda não divulgou se é possível isso, mas já convocou outros atletas para estarem no lugar. A gente acredita que vai ser uma substituição simples, Ivan, até porque o Mundial é uma preparação para o pré-olímpico. Esse sim vale vaga da Olimpíada, esse sim é seríssimo, porque o Brasil pode ficar de fora da Olimpíada, e aí provavelmente o Thiago, por já ter contraído o Covid-19 e, se Deus quiser, se recuperar bem, ele vai estar no pré-olímpico mundial, que a seleção busca uma vaga, uma das 6 vagas, são 6 vagas em 6 sedes diferentes do pré-olímpico mundial em março. É verdade. O Toque de Bola está completando 10 anos em janeiro, e a gente tem no Toque de Bola, você bate toquedebola.es.br, por exemplo, o Thiago. Se você digitar lá na busca do Toque de Bola, é legal você entrar pelo site, pelo portal direto, você vai ver as reportagens que a gente já fez, vídeos, e o Thiago fez um manifesto muito forte, né, nessa temporada passada agora, temporada que a gente está misturando tudo porque virou o ano e a temporada é ainda a de 2020 que está tendo sequência. Ele fez um manifesto mesmo muito forte contra dirigentes da Confederação Brasileira de Handball, que a entidade está envolvida numa série de confusões, um presidente, depois o outro presidente, é uma coisa até meio complexa, ia tomar muito tempo se a gente falasse, e na época houve um questionamento se ele voltaria a ser convocado por conta das críticas que foram diretas, sem meias palavras. E ele foi convocado normalmente, ele disse, olha, se eu não for convocado por causa disso, mas eu vou assumir o risco, e ele foi convocado, e aconteceu essa felicidade. É um dos principais jogadores, é um dos capitães do Brasil. Ele até disse no manifesto, se isso me custar a faixa de capitão, se me custar a convocação para a seleção brasileira, eu não estou nem aí, eu quero contribuir para que o esporte avance e eu não posso mais ficar calado diante do que eu vejo. Então, o Thiago é um cara que a gente conheceu quando era adolescente ainda, 15 de fora no Olímpico, um cara que é super simples e que manteve a humildade e manteve os pés no chão. Então a gente torce sempre para o Thiago, ainda mais nessa hora que ele está convalescendo de uma doença que está levando tanta gente, né? Um abraço, Thiago, pronta recuperação no dia. E a gente, quando fala do Toque de Bola, que a gente mesmo se surpreende quando a gente vai procurar no Toque de Bola alguns temas, a gente tem aquela mania de procurar, talvez uma coisa inconsciente, né? Vai nos veículos nacionais e tal, que tem, né, muitas possibilidades, muitos profissionais, né, uma tecnologia mais aperfeiçoada, que é a do Toque de Bola, embora a do Toque de Bola também, felizmente, não tenha problema nenhum, mas eles têm, né, um mundo de informações.
Só que no toque de bola a gente tem também. Então, se você digitar lá o Thiago no toque de bola, você acha a matéria muito interessante. E para aproveitar o gancho, porque ele infelizmente deu positivo no Covid, ontem, né, para quem está ao vivo, assim, a live está gravada, mas para quem está vendo na sexta-feira, dia 15, né? 15 de janeiro, ontem houve um episódio com o Guarani na Série B. O Guarani precisava de ter, o Wallace vai explicar daqui a pouquinho, pelo menos o 13º jogador, é mais ou menos isso, daqui a pouco o Wallace vai explicar. E a gente já fez, o Wallace fez lives com o 18, né, que é o Marco Aurélio Del Papa, que responde pelo Departamento Médico do Tupinambás. Já fizemos entrevistas com o Dr. José Roberto Maranhas, que durante muitos anos foi o responsável pelo Departamento Médico do Tupi. É integrante da Comissão de Médicos que estabeleceu os protocolos do futebol brasileiro para retornar durante a pandemia. E a gente foi muito nessa linha, o Wallace principalmente, né, que é a linha mais ou menos que o toque de bola tem assumido como até uma linha editorial, de que infelizmente a CBF não se preocupou, não se preocupa muito, né? É uma constatação triste, mas é a realidade, com a questão de saúde, de segurança. O negócio tem que ter jogo, né? Tocar o campeonato. Tem que ter jogo. E o Maranhas, no começo, doutor Maranhas, que a gente conhece, ele acaba tirando o doutor, ele não vai se importar com isso. A gente faz questão. Sou doutor. No começo, o Maranhas estava confiando nessa questão, né, desse grupo que ele tem dos médicos no WhatsApp e tudo mais. Aí, com o passar do tempo, nas últimas participações dele, inclusive com o Alas, ele falou, olha, eu tinha uma certa esperança, mas eu tô vendo que vai ser isso aí. O negócio é ter jogo, inscreve 250 jogadores, não importa a qualidade. E ontem, acompanhando o troca de passes, houve esse debate, né? E aí, a turma que estava lá opinando, era o PC Vasconcelos, era o Lédio Carmona, e foram muito também nessa linha que a gente tem falado, né? E o Lédio comentou, Wallace e amigos que estão acompanhando, se clubes grandes passaram por isso e não se posicionaram de uma maneira mais forte, clubes grandes assim, né? O Rio São Paulo... Tem influência política no futebol brasileiro. Como que o Guarani, né, vai virar numa Série B e agora qualquer jogo de Série B vai valer alguma coisa para subir ou para não cair, e falar que não vou entrar em campo, se na própria Série A, né? Aí ele citou aquele jogo do Flamengo com o Palmeiras, né, que o Flamengo praticamente não tinha elenco, mas já tinha tido o Goiás, que não jogou com o São Paulo. Então, a coisa caminhou para isso, né? O que a gente comentava, o Wallace, a gente nas lives e o pessoal participando, acabou se confirmando, né? O pensamento é esse, não pode parar, deixa a bola rolar e a saúde das pessoas fica para sei lá que plano. Infelizmente, caminhou para isso. E é isso que acontece, né? Exatamente, e a solução, lembra que até o jogo do Goiás, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Goiás e São Paulo, lá em Goiânia, não havia um número, não havia protocolos mais específicos para que não houvesse uma partida. E aí o Goiás, com limitadíssimo número de jogadores, ia entrar em campo com o São Paulo faltando gente no banco. E o São Paulo chegou a entrar em campo lá na Serrinha. Isso, para quem não lembra, foi isso. O jogo estava marcado com essa situação de bastidores, não tinha ainda protocolo. O Goiás São Paulo entrou em campo, né? E o jogo não rolou. Exato. 10 minutos depois do início da partida, do horário do início da partida, chega uma comunicação da CBF que a partida estava suspensa por conta dos protocolos não estarem ajustados. E aí, qual foi o ajuste no protocolo da CBF? Não foi assim, olha gente, se tiver um surto muito grande, nós vamos permitir ao time que fique 15 dias isolado, a gente vai estudar uma melhor maneira para que esses surtos não se espalhem. Não, o ajuste foi, vamos aumentar o número de inscrições, os times podem inscrever mais atletas e agora, se tiver 13 jogadores para poder colocar em campo, aliás, nem precisa ser para colocar em campo, em condições de jogo, não contam os machucados. Se tiver 13 jogadores e 8 machucados, o time tem que colocar o time em campo, senão toma WO. Ou seja, a decisão foi em prol de continuar o campeonato, de fazer as partidas a qualquer custo e não de resguardar a saúde e os clubes de futebol como comunidade, no caso. Porque treinamentos, jogos,
convivência na concentração, isso tudo torna o clube uma comunidade. E aí as comunidades foram abandonadas pela CBF, que se importou só com o seu campeonato. É verdade, é triste, mas é isso, né? E a gente teve outro assunto que a gente acompanhou. Agora estão voltando os estaduais, né? Aqueles estaduais que a gente citou, que esse campeonato em Goiás é o de 2020, né? Exatamente. O campeonato de Goiás, aproveitar que a gente citou o Goiás aqui, voltou, né? Vai voltar esses próximos dias em janeiro, porque não terminou naquela época, né? O estadual foi paralisado e a reunião dos times goianos foi que para o campeonato agora e faça-se o campeonato, complementa o campeonato em janeiro para ajudar os times menores. Por quê? Porque aí você contrata o jogador em dezembro, janeiro, já no planejamento, entre aspas, normal da sua temporada, completa o estadual em janeiro e começa um novo estadual em fevereiro, porque aí ele não tem que pagar o ano inteiro de salário, ou então ajustar com os jogadores, né, ter opção de contrato, para poder jogar 3 ou 4 meses, que é mais ou menos essa a duração dos estaduais. Do estadual de Goiás não tem tanta diferença. Só para voltar um pouquinho nos casos de Covid, a gente teve de perto isso aqui no jogo contra o Tupinambás, e Vila Nova viajou com apenas 12 jogadores e ganhou a partida. Acabou vencendo o Baeta aqui, no jogo que o Guiba saiu cuspindo marimbondo, falou que não podia ter perdido aquilo de jeito nenhum e que achava que complicava a classificação do Baeta. O Baeta acabou passando da primeira para a segunda fase, mas ficou no primeiro mata-mata da Série D. Então a gente viu de perto, acompanhou o drama de um dos adversários do Tupinambás com essa questão da Covid. Então ontem a gente já sabia, né, no Guarani, né, durante a semana, de que provavelmente essa partida não seria adiada. É verdade. Por falar em Tupinambás, em Série D, já tem, mesmo depois que o Tupinambás saiu, o Toque de Bola continua acompanhando. Se você entrar no portal Toque de Bola, tá aqui, com ele aqui também, ó. Tá na mão. Tá na mão. As semifinais da Série D, né? E aqui a gente tem uns bannerzinhos. Deixa eu mostrar aqui para a turma, tá na versão do mobile aqui, do mobile. Então a gente tem o banner com as equipes que jogaram contra o Tupinambás, todos os adversários. A gente fez, principalmente com a Roberta Oliveira, raio-x, panorama, história, principais títulos, dificuldades. Depois que o Tupinambás saiu, continuamos acompanhando cada rodada e agora já temos os 4, entre aspas, campeões, né? Porque não é demagogia falar que o título de divisões de acesso é o acesso, né? Se você conquistar o título, se você conquistar o título, melhor ainda. A gente só lembra do Santa Cruz lá em Recife, né? Depois que o Tupi deu uma sapatada lá, ganhou de 2-0, e um jornal lá no dia seguinte, eu estava lá, o Wallace também, eu já estava pelo toque, o Wallace pela tribuna, aí o jornal colocou assim: quem disse que o Santa queria ser campeão? Tinha que avisar para os 60 mil torcedores que foram lá, né? Que eles não queriam ser campeões, porque eles não iam se dar a esse trabalho de ver um jogo, sabendo que o time não queria. O desdém, né? Deixa aquele ditado antigo: quem desdenha quer comprar. Exatamente. É aquela situação, Ivan, quando você toma um pé na bunda, aí você vira e fala: não fui eu que terminei, tá? Eu nem queria, nem gosto mais dela. Aquela enjoada. Mas então, agora vamos para quem subiu em 2020, que ainda não acabou, mas é em 2021 que vai disputar a Série C. E temos da grande legião Estupi. Temos alguns. Subiu o Mirassol, que é de São Paulo, né? O Novo Horizontino, que também é de São Paulo, e o Floresta do Ceará. E o Altos do Piauí. No Floresta, que é do Ceará, tem Leston Júnior, o rei do acesso do Tupi para a Série B. O cara que conseguiu, como você falou aqui, o maior título da história sem ser título, porque foi aquele acesso em 2015 que levou o Tupi em 2016 a disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, que é o lugar que o Tupi o lugar máximo que o Tupi ocupou no Campeonato Nacional. Então o Leston está levando mais uma equipe ao acesso, dessa vez da Série D para a Série C, o Floresta do Ceará, que tem um projeto muito bacana. A gente está tentando dar uma palavrinha com o Leston, mas ele é um cara muito compenetrado, né, Ivan? Então assim, ele me responde as mensagens, sempre educado, sempre solícito, mas vai falar com a gente daqui a pouquinho, porque ele está focado mesmo nessas semifinais. Agora ele quer o título, porque quando ele subiu com o Tupi, o pessoal meio que deu uma cornetada nele, porque fez a semifinal depois,
E o Tupi não foi bem nas semifinais, acabou caindo, e aí dizia, tá desmobilizado, agora conseguiu acesso, não tem problema. E realmente não tem problema, como você disse, o que importa em divisões de acesso é conseguir subir. A gente, na verdade, pode ser coisa minha, mas eu acho que o torcedor também. Quem foi campeão do ano que o Tupi subiu? Eu não lembro. Se eu bater no Google, eu sei. Quer dizer que, né, o título foi o acesso. Exatamente. Então, o Floresta, nesse sábado, para quem está acompanhando a estreia da live na sexta-feira, amanhã, no estádio municipal, no Castelão, no estádio municipal é o outro jogo. O Floresta recebe o Novo Horizontino às 6 da tarde no Castelão, neste sábado, e a volta vai ser no dia 23 de janeiro, lá no interior de São Paulo. Já no domingo, o Altos vai ao interior de São Paulo encarar o Mirassol que foi terceiro colocado no Campeonato Paulista, eliminou São Paulo, mas é um time completamente reformulado. E a volta é dia 24 de janeiro no Piauí. A gente vai estar ligado, vai trazer para você o resumo das partidas, quem venceu, quem vai passar para a final. Vamos até o final dessa Série D, que começou lá com o Tupinambás, com 64 clubes, e esses aí deixaram 60 para trás. Então, o Altos do Piauí, o Mirassol do Horizontino de São Paulo e o Floresta do Ceará, nosso querido Lesson Júnior. A gente destacou nas redes sociais do Toque, né, um encontro essa semana de 2 ex-treinadores do Tupi, quando o Botafogo de Ribeirão Preto, hoje treinado pelo Moacir Júnior, está tentando escapar do rebaixamento, conseguiu 2 vitórias seguidas. Pode ser, hein? Será que vai arrancar? O famoso fechou a casinha, jogou por uma bola. Contra o Botafogo do Moacir hoje, contra o Sampaio do Léo Condé, que já tinha sido técnico do Sampaio. Léo Condé que já deu entrevista para o Toque de Bola como treinador do Botafogo de Ribeirão Preto. Então eram 2 ex-treinadores do Tupi, sendo que o Léo já estava na segunda passagem pelo Sampaio, tendo sido treinador do Botafogo, que faz 1-0, né? O Sampaio faz 1-0 no primeiro tempo, o Botafogo vira na etapa final. Faltou só você falar de um ex-Tupi que fez gol importante também. É verdade. E é aquele jogador que divide um pouco a torcida, mas é porque ele é ex-Tupi e ex-Tupinambás também, rapaz. Então, o gol do acesso, digamos assim, do Floresta foi do Núbio Flávio. Núbio Flávio, ex-jogador do Tupi, ex-jogador do Tupinambás, esteve recentemente no Tupinambás, um cara gente boa demais, mas que divide opiniões em ambas as torcidas e no coração dos carijós e dos alvirrubros. E que trabalha muito com o Felipe Surian, né? Exatamente. Que faz uma boa campanha no futebol do Rio de Janeiro agora. O nosso Felipe Surian, a Portuguesa, né? Lá. Portuguesa, o estádio dos Ventos Uivantes, na Ilha do Governador. Tive a oportunidade de estar lá e realmente venta pra cacete. É verdade. Essa é a live do Toque de Bola, nessa sexta, nesse formato diferente. A gente colocando no YouTube do Toque de Bola. Falou, pô, mas eu não posso comentar igual era no Instagram. Não, é mais uma dessas experiências, como a gente fez a live do pós-jogo. A gente vai fazer o máximo de situação para que você fique dentro daquilo que a gente pesquisou, conversou com muitos de vocês para saber sobre horários, sobre Instagram, Facebook, YouTube. A gente está em todas as plataformas. Então, deixa eu aproveitar para não esquecer, para quem está ao vivo sexta-feira, um abraço a um dos grandes goleiros da história do futebol de salão de Juiz de Fora, o nosso Marcelo Puligo Piruzinho. Então, nosso companheiro hoje no Panatron Clube de Juiz de Fora, aqui no grupo do WhatsApp a gente está fazendo a gravação um pouco mais cedo, todo mundo mandando um abraço para ele, e a gente renova também o abraço para o Marcelo Puligo, nosso Piruzinho, que é considerado um dos maiores, um dos melhores goleiros do futebol de salão da cidade hoje, futsal, mas o Piruzinho foi do salão, né, ó? Com a bola pesada ainda, né, Yuri? Nossa, só de pensar já na bolada. Já tá com a dor nas costas. Já deu também. A série Virando a Página do Toque de Bola, a gente começou a fazer essas reportagens na virada do ano, aí chamou a série de Virando a Página, com projeções, claro, um balanço de 2020, esse 2020 maluquinho, muito triste para muitas pessoas, os nossos sentimentos para todos que de alguma forma tiveram problemas, enfrentaram, enfim, a gente sempre vai ter esse voto de solidariedade, né, de sentimentos, muita gente que conhecemos, que não conhecemos, muita gente do esporte, da cultura de Juiz de Fora, enfim, mas de qualquer forma a gente segue
e manda esse abraço para o Marcelo Pulig Piruzinho. Nessa série Virando a Página, a gente tem, eu não sei se eu vou lembrar de todo mundo, que se não anotar a gente esquece, mas atletas que participaram. O Alexandre Yank, na Web Rádio. Você conhece a Web Rádio do Toque de Bola? Você entrando aqui na área do portal, tem rádio. Tem o índicezinho lá, então, Home, Quem Somos, Crônicas. Tem Crônica do Fla-Flu. Crônica do Fla-Flu. Nelson Rodrigues foi reverenciado e citado naquele Fla-Flu que o Fluminense ganha de 2-1. Ainda bem que a gente fez a crônica antes do jogo de quarta-feira, senão a crônica perderia a data de validade. Tem os eventos, tem as notícias, tem as modalidades, tem o TV no Toque, tem o rádio. Se você entrar em rádio, Wallace, você vai ver, só nessa série Virando a Página, a campeã mundial de boxe, falando com exclusividade para o Toque de Bola, a Beatriz Ferreira, o atleta paralímpico Alexandre Yank contando o drama que ele viveu e superou, ficando mais forte. Famoso então, ufa-ufa. É a rádio do Alexandre. É uma reportagem que repercutiu muito, né? Exatamente. O Alexandre passou por um momento difícil, não foi por conta da Covid, mas esteve internado no ano passado, por conta de uma lesão que acabou se agravando no tornozelo. Ele que é para-atleta, né? ele disputa tênis de mesa adaptado. Então, realmente, diz que rememorou do acidente dele, que o deixou tetraplégico, né? Paraplégico, perdão. E o Alexandre conta emocionado e em detalhes como que foi o drama dele em 2020. A Bia, apesar do ano difícil, tirou lições do ano, diz pra gente quais foram as lições, faz um paralelo bacana com o boxe, com o esporte que é a paixão dela, que ela pratica muito bem, e ainda foi campeã. Num ano complicado desse, as 2 vezes que ela subiu no ringue para poder disputar torneio, e faturou o ouro e vai em busca do ouro olímpico também esse ano, se Deus quiser, e se a Olimpíada realmente engatar. Já trouxemos aqui na última semana, a situação no Japão não está fácil, e começa já um burburinho de Olimpíada, como é que vai ser a Olimpíada. Por enquanto está tudo mantido, mas a gente espera que seja batido esse martelo logo, logo, e que a gente tenha a Bia, o Thiago também, que a gente falou mais cedo aqui na live, disputando as Olimpíadas lá em Tóquio, a partir de final de julho a início de agosto desse ano. Então, deixa eu colar, estou colando até pelo banner do Instagram do Toque de Bola. Tem o Tupinambás, né, dizendo como que ele acredita que possa terminar com o que até o dirigente Claudio chama de ioiô, né, bater e voltar. Até o Lisca falou sobre isso, né, quando o América garantiu o acesso. Eu não quero que o América fique mais voltando, quero que ele fique na Série A. Tem o JF Vôlei nessa série Virando a Página, o Alexandre Yank, que a gente já citou. A gente tem o Tupi fala que o ano foi positivo, entre aspas, a gente já comentou isso aqui, no aspecto financeiro, que o Tupi comenta que 2020 não gerou problema financeiro em relação àquele elenco, a comissão técnica e tudo mais. Deixa eu ver o que mais que a gente tem. O Luiz Maurício, né, esse atleta de ponta aí, que é do lançamento de dardo. A Dani Vitória, que passou aí 4 meses confinada com a seleção brasileira e transformou um ano chato, entre aspas, num ano de muito crescimento pessoal e profissional. Pode clicar então no Toque de Bola que você vai conferir. Ó, a gente está fechando essa live nesse novo formato. A gente tem estudado horários diferentes, você tem percebido, alguma coisa a gente ainda está ajustando, tem adaptado, já tem o estúdio, que às vezes a gente faz a live do estúdio. Você tem percebido que o Toque de Bola está crescendo e crescendo muito em função desse apoio de vocês, dessa receptividade, né? Então hoje a gente fez nesse formato. Pode comentar na área de comentários, inscreva-se no nosso canal no YouTube, baixe o nosso aplicativo. O que a gente quer muito é a interação, que você participe. A gente quer até se desculpar porque na live de quarta-feira a gente não colocou alguns áudios, mas a gente vai, porque foram algumas perguntas também que foram feitas, aproveitar uma pergunta para anunciar outra novidade que passam a ser crônicas também do Wallace Matos, da Roberta Oliveira, e uma crônica que está no forno é uma pergunta feita pelo engenheiro Pedro Alac, lá de São Paulo, sobre Tupinambás, né? A gente falou que ia fazer na live comentários sobre o Fluminense, que depois a gente nem queria mais comentar, o Santos ganhando na Libertadores, mas que a gente também falaria de assuntos que tivessem comentários das pessoas.
E o Pedro pergunta, a gente não colocou esse áudio por tempo, e a gente estava um pouco inseguro que o primeiro áudio não saiu legal, mas e aí? Ele pergunta, e Tupi-Tupinambás? Vocês têm perspectiva diferente para esse ano? É claro que a gente tem essas matérias do Toque de Bola, o Wallace também está preparando uma crônica, pode dar um spoilerzinho aí para o Pedro e para a turma que acompanha o nosso canal, Wallace. Isso mesmo, a gente vai tentar responder a pergunta através de análise, se 2021 é o ano de Tupi e Tupinambás voltarem para a elite do Campeonato Mineiro, até porque os dois só disputam o módulo 2 do Campeonato Mineiro na próxima temporada, né? Esse ano ainda, mas já pela próxima temporada, previsão de início do módulo 2 mais ou menos para abril, então dá tempo de planejar, dá tempo de montar elenco e dá tempo de fazer uma virada na história dos dois clubes. O Tupi vem aí de anos claudicantes e o Tupinambás, como o Ivan falou agora há pouco, daquele time ioiô. Subiu, passou 2 anos na primeira divisão, desceu e agora não quer repetir os mesmos erros do passado para poder fazer uma temporada 2021 boa, conseguir o acesso e aí permanecer na elite do Campeonato Mineiro também. O Tupi também toma providências e quer que isso se concretize ainda esse ano. Eu vou dar uma pincelada sobre o que pode atrapalhar, o que pode favorecer os times de Juiz de Fora na disputa do módulo 2, que se quiserem os dois subir, tem que ser 100% das vagas para Juiz de Fora. Juiz de Fora tem que fazer a final, né? Não é a final, né? Porque agora naquele modelo do novo módulo 2 é o quadrangular, mas tem que estar nas duas posições, primeiras posições, o quadrangular final do módulo 2, tem que ser campeão e vice. E aí nós vamos deixar para o clássico decidir, né? Quem que vai ser campeão, quem que vai ser o vice. Aí Tupi e Tupinambás buscando esse acesso na temporada 2021. Bacana. A gente tem um canal também que a gente disponibilizou na última live, que é o celular, prefixo 32 aqui de Juiz de Fora, 99912-2329. E a gente tem deixado esse canal aberto para você mandar uma mensagem por escrito, mandar uma sugestão de alguma pauta, algum comentário. Então manda, a gente é o telefone do Toque de Bola aí da Misto Quente Comunicação, 32 o prefixo, 99912-2329. Beleza? Valeu! A gente continua nos bastidores aqui do Toque de Bola, trabalhando e contando contigo, Wallace. Beleza? Até a próxima. Um abraço, até a próxima, galera. Tava faltando. Terça que vem, 19 horas, 7 da noite, a primeira entrevista ao vivo com o secretário de Esporte, Marcelo Mata. Primeira entrevista ao vivo do secretário de Esporte, Marcelo Mata, terça que vem, 19 horas. Anote aí na agenda e nós vamos divulgar também nas nossas redes. Valeu!